Bem-vindos a mais um encontro exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. E hoje, meus amigos, você vai ter mais uma oportunidade de aprender como é que a banda toca, para onde esse mundão maluco aí tá indo, e você vai aprender também o que fazer para se proteger disso. Aqui, né, a gente faz o observar e o se orientar. Lá no na Arca, você sabe, a gente faz o decidir e o agir, né, mas aqui hoje, na nossa aula aberta, você vai ter uma oportunidade incrível de se proteger e entender essa maluquice do mundo hoje. Eu vou revelar para você tudo o que está para acontecer, inclusive aqui no Brasil também. Então, meus amigos, é muito importante você pegar um caderninho para anotar as informações. É fundamental você abrir um documento aí no seu celular, no seu computador, para você anotar as referências que eu vou trazer para você aqui hoje e você descobrir, como está aí no título da nossa aula de hoje, o livro secreto que revelou tudo. Nesse livro, você vai ter uma maravilhosa oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos e você vai ter uma oportunidade maravilhosa de estar à frente de todo mundo, porque você vai ter uma dimensão totalmente vantajosa para interpretar as maluquices que estão chegando, perfeito? Meus amigos, você sabe que muitas vezes o tema é tão sério que a única maneira de você falar sobre um tema muito sério é falar por meio da ficção, ok? Então, meus amigos, esse livro que a gente vai comentar, estudar e tratar hoje, ele é um livro exatamente nesse sentido. Um livro cujo tema era sério demais para ser tratado de forma aberta. E eles tiveram que tratar o tema do livro como se fosse uma ficção. E o nome do livro eu vou revelar já já para vocês aqui. Eu gostaria só de lembrar vocês a importância de você dar o like, né? Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua recomendando para você e também quando você dá o like a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, não é verdade? Então, amigos, já aproveita aí para você dar o like, para a gente ter uma facilidade aqui para fazer a famosa palhinha da arca, tá bom? Então, amigos, o nome do livro se chama The Cryptos Conundrum, ou seja, a charada de Criptos. Ele não está disponível em português, mas ele está disponível em inglês e no Kindle também, mais baratinho, R$ 32. Então eu sugeriria você, se quiser, se gosta de ler inglês, eu te aconselharia a adquirir este livro, porque este livro me deu todo o entendimento que eu precisava para montar esse quebra-cabeça, cruzar os dados, né, e ligar os pontos nesse universo maluco aí que a gente está vendo, tá? Então, o livro ele foi escrito por um tradicional agente da CIA, chamado Chase Brandon. E o Chase Brandon, ele nesse livro, é um livro incrível, porque ele já começa o livro com uma frase. Primeiro, quando você abre o livro, tem um selo da CIA dizendo que a CIA revisou o livro e o livro não revela nenhuma informação sensível nem de segurança nacional. Então, para esse livro ser publicado por um ex-agente da CIA, a CIA teve que revisar o livro para ver se ele não estava revelando algum segredo de Estado. Isso é o que está na primeira folha do livro. Quando você vira, ele curiosamente colocou uma frase do Francis Bacon que é a seguinte: às vezes a verdade é tão dura que ela só pode ser dita por meio da ficção. Ou seja, esse cara, ele, depois do selo da CIA dizendo que nenhum segredo foi revelado, ele diz: foi revelado sim, só que foi revelado por meio da ficção. Olha que interessante isso, meus amigos. E é exatamente esse livro, escrito já há muito tempo. Eu comprei esse livro, eu tenho ele físico, não está aqui comigo, mas eu comprei já há muito tempo. Esse livro, ele originalmente, eu não me lembro a data de publicação dele original, tá aparecendo para mim só a edição nova, né. O livro foi achei aqui, o livro foi originalmente publicado em 2012, meus amigos,
tá? Esse livro já tem 13 anos de existência e eu estou há 13 anos cavucando esse livro, destrinchando esse livro, tentando entender e absorver todos os segredos que o ex-agente da CIA, Chase Brandon, revelou nesse livro. E é um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida. É um livrão, não no tamanho, mas no número de páginas, tá? É um livro que tem ali as suas. eh, Ele tem. Espera aí que eu tô olhando na versão Kindle, né? Deixa eu pegar a versão capa comum. A versão capa comum, meus amigos, que é o que eu li originalmente, ele tem 496 páginas, tá? Praticamente 500 páginas. É um livrão. Você vai aprender muito sobre o mundo, sobre a vida, sobre os planos secretos. E se você lê inglês e gosta de ler, e gosta de se informar e ama o conhecimento, meu amigo, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer: este é o livro para você. Agora, por que que esse livro voltou perdão, por que que esse livro voltou à minha mente? Porque eu estava pesquisando aí na plataforma X, e eu encontrei uma frase que me levou diretamente a esse livro, e eu posso dizer uma das frases mais esclarecedoras de todos os tempos, tá? Uma das frases mais esclarecedoras que eu li nos últimos tempos aí, e eu quero compartilhar o link aqui com vocês de onde essa frase foi publicada. Presta atenção. Essa frase foi publicada em 2016. Você tem a data da publicação na plataforma X, tá bom? O livro tá aí para vocês. Então, meus amigos, o que diz essa frase? O cara, em 2016, né, o perfil aí Amused Chimp, o cara escreveu assim: os policiais federais ou o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, está planejando imprimir dinheiro até que a inteligência artificial geral seja plenamente desenvolvida. Ou seja, em 2016 um cara está falando sobre inteligência artificial. 2016 poucas pessoas falavam sobre inteligência artificial ainda, e esse cara já estava dizendo: eles vão arrumar uma maneira de imprimir uma tonelada de dinheiro para que eles possam financiar a inteligência artificial geral, tá? Inclusive, inteligência artificial geral é algo que até hoje a pessoa não entende o que que é. Ao contrário da inteligência artificial generativa, por exemplo, a inteligência artificial geral, ela é aquela inteligência artificial em que praticamente a máquina se torna autoconsciente ou que a máquina desenvolve um conhecimento equivalente ao conhecimento humano. Então, a inteligência artificial geral é um momento muito preocupante do desenvolvimento desse tipo de questão. E foi quando eu li essa frase que eu me lembrei exatamente desse livro e principalmente dessas estratégias de imprimir dinheiro, porque no final das contas, este é o verdadeiro plano. E esse livro, perdão, antes de falar do livro, né? Essa ideia de que os governos estão cada vez mais imprimindo dinheiro para que eles consigam ter uma desculpa para investir pesadamente na infraestrutura para o final dos tempos. Então, meus amigos, quando eu olhei essa frase, parecendo ali uma frase, né, light, normal, tranquila, na verdade, essa frase ela captura a confluência de 3 grandes vetores. A política monetária não convencional, especialmente lá do Banco Central Americano, com o conceito de quantitative easing, que é impressão desenfreada de dinheiro, o avanço acelerado da inteligência artificial e da robótica, e por último ali, a construção de infraestruturas ocultas, né, ou de contingência para cenários extremos de colapso, os famosos bunkers do final dos tempos. Então, meus amigos, nessa aula de hoje, eu gostaria de defender a ideia de que essa impressão desenfreada de dinheiro por parte dos norte-americanos, especialmente na crise de 2008 e durante a crise sanitária de 2020, isso aí, meus amigos, não apenas é uma resposta
técnica da equipe econômica norte-americana uma recessão, mas faz parte de um plano estratégico mais amplo, que é a criação de uma infraestrutura dual, a gente poderia dizer, que envolve dinheiro e energia, que serve simultaneamente para alguns propósitos. Por exemplo, produzir e sustentar a inteligência artificial e a robótica de próxima geração e viabilizar os abrigos subterrâneos das elites num evento de ruptura civilizacional. Para isso, eu vou trazer para vocês os relatos de Catherine Austin Fitts sobre os 21 trilhões de dólares que sumiram do orçamento dos Estados Unidos e a gente vai misturar um pouquinho de cultura pop, aí, antropologia, sociologia e por aí vai. Primeiro de tudo, meus amigos, quantitative easing ou impressão desenfreada de moeda como um mecanismo para financiar o desenvolvimento da inteligência artificial. Primeiro de tudo, o que é quantitative easing, que é um nome bonito que eles inventaram para imprimir moeda desenfreadamente? Quantitative easing se refere a programa dos bancos centrais, como é o caso do Federal Reserve norte-americano, para comprar grande parte de volume de ativos, né, títulos públicos ou privados, numa tentativa de aumentar a base monetária, reduzir a taxa de juros de longo prazo e, segundo eles, estimular o crédito e o investimento. Por exemplo, né, um estudo de Boela, Goy e Strobel mostra que nas operações que eles fizeram de afrouxo quantitativo, né, após a crise de 2008, a produção aumentou cerca de 1,2% e o investimento aumentou cerca de 9%. Tá? Agora, meus amigos, isso é a explicação, a gente poderia dizer a explicação padrão, né? Só que aí a gente tem a explicação não tradicional. Isso fica evidente com a crise de 2008. A crise de 2008 foi muito mais do que um mero colapso financeiro. Na verdade, ela foi uma total reformatação do sistema global. Em 2008, nós tivemos empresas falindo, milhões de pessoas perdendo emprego, mas o topo da pirâmide, os trilionários, saíram ainda mais ricos e ainda mais poderosos. A gente tem até um livro muito interessante do sociólogo David Harvey, que é O Enigma do Capital. Ele chamou esse processo de acumulação por despossessão. Ou seja, quando as crises são usadas exatamente para concentrar poder e riqueza na mão de poucos poderosos. Essa injeção de liquidez, né, que aconteceu após a crise de 2008, serviu apenas não só para salvar os bancos, mas para inaugurar uma nova era de independência tecnológica, porque foi nesse período que nasceram ou cresceram as big techs que hoje dominam completamente o mundo. A gente está falando de Google, Amazon, Facebook, Tesla e por aí vai. Essas pessoas se tornaram, nas palavras de Yuval Noah Harari, os novos oráculos da era digital, né? Se tornaram intermediários entre os humanos e as máquinas, intermediários também, a gente poderia dizer, entre o caos e o controle. A crise de 2008, portanto, ela não foi apenas o colapso de um sistema financeiro, ela foi a abertura, a gente pode dizer, sem exagero, de eh, uma nova fase civilizatória, financiada com dinheiro criado do nada, impressão de dinheiro a rodo, e canalizado para tecnologias emergentes, para vigilância digital e para inteligência artificial. A Catherine Austin Fitts, que foi ex-funcionária do Departamento de Habitação dos Estados Unidos e também ex-banqueira lá de Wall Street, eh, ela interpretou a crise de 2008 como parte de algo muito maior. Por quê? Ela afirma que havia, na verdade, o que ela chamou de um financial coup d'etat, ou seja, um golpe financeiro, em que grandes somas de dinheiro público eh, foram completamente desviadas para mecanismos ali nada transparentes, na verdade, parte de um sistema paralelo. Segundo Catherine Austin Fitts, quando eles imprimiram trilhões de dólares para salvar os bancos e estimular ali a economia, na verdade, aquilo ali foi aproveitado não apenas para salvar o sistema financeiro tradicional, mas para ampliar o poder das elites que juntam ali as finanças, a tecnologia, a segurança, criando toda uma infraestrutura de controle total. Catherine Austin Fitts, inclusive, destaca que esse sistema de resgate, ele, no final das contas, ajudou a mudar a forma até como o dinheiro circula. Porque a ênfase deixou de ser na economia real, ou seja, produzir coisas, gerar empregos, e passou a ser a economia de controle. Ou seja,
direcionado para dados, direcionado para dívidas, direcionado para tecnologia e principalmente a tecnologia de vigilância. Catherine Austin Fitts também chama atenção para o surgimento das moedas digitais dos bancos centrais, a ideia das CBDCs, a Central Bank Digital Currency, e para o fato de que moeda digital não é só um meio de pagamento, na verdade, é um potencial, um instrumento de controle de quem recebe e gasta e o que vai ser excluído do sistema. No raciocínio, portanto, de Catherine Austin Fitts, a crise de 2008 foi não apenas um erro de mercado, uma falha de regulação, mas foi um momento planejado e aproveitado por elites com uma visão mais ampla, ou seja, foi um momento de uma inflexão estrutural. Então, para Catherine Austin Fitts, a crise de 2008, na verdade, foi um momento em que o resgate se misturou com a reconstrução, ou seja, reconstrução segundo o modelo que poucos controlam, ou a reconstrução de um modelo de controle total digital e controle total financeiro. Por outro lado, o Whitney Webb mostra que empresas como a BlackRock ganharam influência decisiva no mundo após 2008, participando desse resgate, participando da gestão dessa tonelada de dinheiro que foi impressa e redefinindo todo o sistema financeiro. Whitney Webb vai dizer que esse modelo que eles implementaram após a crise de 2008 transformou crises, na verdade, em um evento de acumulação. Transformou crises em uma gigantesca oportunidade para as elites globais fazerem um processo de transferência de riqueza e transferência de poder. Por quê? Em vez de distribuir esses trilhões de dólares, eles socializaram as perdas, ou seja, o povão pagou a despesa, mas os lucros futuros foram privatizados. Por quê? As grandes instituições aproveitaram as crises para, no momento que estava tudo muito barato, comprar tudo baratinho e ganhar fortunas. Whitney Webb também chama atenção para o fato de que, com esse resgate público, com essas intervenções na economia, isso abriu caminho, preste muita atenção para esse termo agora, abriu caminho para a tokenização dos ativos, para a coleta massiva de dados financeiros e pessoais e para a fusão entre tecnologia, entre finanças e vigilância. Todas consequências amplificadas ali pela crise de 2008. Ou seja, para Whitney Webb, a crise de 2008 marcou o momento em que o sistema financeiro, o sistema tecnológico, a gente está falando de Big Tech, mais dados e algoritmos, isso tudo começou a se fundir do modo como a gente vê hoje, ou seja, plataformas que controlam finança, serviço, comunicação, setor público, regulação, ou seja, a crise deu origem, a crise de 2008 deu origem ou acelerou muito, segundo Whitney Webb, a lógica de se você controla o crédito, se você controla os dados, você controla a sociedade. Portanto, essa dependência tecnológica não foi por acaso. Ela foi feita, isso tudo foi feito muito diretamente, de forma muito clara e de forma muito planejada. E foi exatamente assim também a crise sanitária de 2020. Também teve gigantesca contribuição para esse processo todo aí de concentração de poder e concentração de renda. Só que aí, meus amigos, tanto a Catherine Austin Fitts quanto a Whitney Webb, elas mostraram que o pessoal já sabia que tinha um problema chegando para 2020. A gente viu isso naquele treinamento que eles fizeram, o evento 201, onde eles já falavam que ia acontecer uma crise sanitária com exatamente aquele convite, né, número 19. Os caras já sabiam disso tudo com antecedência e eles aproveitaram as crises para imprimir toneladas de dinheiro e usar esse dinheiro para o desenvolvimento da inteligência artificial e para a construção dos bunkers das elites. Então, nesse momento, a gente volta na nossa frase inicial. Por quê? Lá naquela frase inicial, né, que a gente citou aqui da plataforma X lá de 2016, quando o perfil Amused Chimp publicou em 2016. O Banco Central Americano está planejando imprimir dinheiro a rodo até que a inteligência artificial geral seja desenvolvida. O que significa isso? Se a gente puder traduzir tudo que eu falei até aqui, significa que
existe um plano de imprimir trilhões de dólares para poder financiar o desenvolvimento da inteligência artificial e financiar também o desenvolvimento dos bunkers subterrâneos das elites. Isso significa, portanto, que eles estão apenas esperando as oportunidades certas para terem justificativas para imprimir toneladas de dinheiro. Mas por que será que eles querem imprimir toneladas de dinheiro e por que eles estão construindo esses bunkers? Meus amigos, é aí que entra o livro que é o nosso tema principal da aula de hoje, que é o livro que revelou tudo, o Crypto's Conundrum. Meus amigos, eu não tenho dúvida nenhuma que essa aula de hoje pode ser uma das aulas mais esclarecedoras, mais elucidativas e mais importantes para você que quer proteger a si mesmo e a sua família. Hoje eu vou te dar aqui informações preciosíssimas para você se proteger e garantir a perpetuação ali da sua família e do seu patrimônio. Por isso eu gostaria de convidar vocês poderosamente a darem o like. Nós estamos com 7.456 pessoas assistindo ao vivo nesse momento, mas nós estamos apenas com 3.761 likes. Hoje, não apenas eu vou te sugerir dar o like, para facilitar a nossa palhinha da arca daqui a pouco, mas eu vou também te sugerir você compartilhar esse vídeo, meus amigos. Eu gostaria de dar uma paradinha aqui para eu tomar uma água e pedir para todos vocês clicarem no botãozinho de compartilhar aqui embaixo e mandar para os seus amigos, parentes e familiares, porque essa aula vai ser importantíssima, tá? Vai ser hiper fundamental para todos vocês entenderem o que está em jogo aqui. Por quê? Se tem alguém que poderia nos explicar o motivo pelo qual as elites estão juntando tantos trilhões de dólares, construindo bunkers de inteligências artificiais, satélites da Starlink, SpaceX, viagem para Marte, tudo isso, por que que eles estão com tanta pressa para construir isso tudo? É porque tem algo aí. E ninguém melhor do que o Chase Brandon, tradicional agente da CIA, que publicou um livro contando as verdades mais contundentes, ainda que por meio da ficção, o Chase Brandon vai nos responder isso, tá bom? Só que aí, meus amigos, eu gostaria de convidar vocês poderosamente para darem o like, beleza? Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais gente. E além disso, quando você dá o like, a gente consegue fazer a palhinha da arca, tá? Tô colocando o link do livro aí para vocês. O nome do livro se chama The Crypto's Conundrum. Você pode não apenas, em vez de você falar, Daniel, qual é o nome do livro, você pode fazer o quê? Você clica no link aí que eu coloquei para vocês na Amazon, né? Tem um link aí para a versão digital do livro e tô colocando o nome do livro aí para quem não conseguiu entender, porque reconheço que o nome do livro é meio complexo, né? É meio diferentinho, beleza? Então, amigos, eh, não apenas dê o like hoje, você é convidado a compartilhar também. Lembrando que o like não é um coraçãozinho que fica aí embaixo, o like é um joinha que fica aí embaixo do vídeo, beleza? Então, meus amigos, acelera no like aí, enquanto eu tomo uma aguinha e compartilha aí pra galera. Eu quero dizer pra vocês que nesse livro de 2012, o ex-agente da CIA, Chase Brandon, ele revelou para nós por que que eles estão juntando tanto dinheiro e criando crises para ter justificativa para imprimir trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Nesse livro, o protagonista é o Dr. Jonathan Chalmers, que no livro também é um ex-agente da CIA e um físico teórico, recrutado para uma missão de natureza não apenas secreta, mas cósmica também, que vai envolver tanto a inteligência quanto os sistemas de defesa, quanto até fenômenos extraterrestres e interdimensionais, tá? Se a gente pensa na missão do protagonista desse livro, Crypto's Conundrum, ela pode ser resumida em quatro principais níveis. Primeiro, a missão oficial do Dr. Chalmers no livro Crypto's Conundrum é investigar uma anomalia cósmica, 3 e Atlas, será? 2012, o livro Investigar uma anomalia cósmica detectada por observatórios e satélites militares. Essa anomalia é chamada de The Cryptos Event, o evento cripto,
que parece estar relacionada a sinais de origem não humana e a uma possível colisão de realidades ou dimensões. Esse negócio de sinais de origem não humana, aí a gente já vê uma semelhança com Problema dos Três Corpos, famosa trilogia de livros e famosa série, tá? O governo americano, nesse livro, acredita que esse evento ele pode provocar uma mudança planetária irreversível. E a CIA recruta o Dr. John Chalmers devido ao seu duplo domínio, tanto da ciência quanto da segurança nacional. Essa é a missão oficial dele, evitar uma catástrofe global. E é exatamente isso que os poderosos no mundo real sabem que vai acontecer. Agora, além da missão oficial do Dr. Chalmers no livro The Cryptos Conundrum, existe uma missão oculta, que é proteger um segredo sobre as origens da humanidade e sobre o destino da humanidade. Conforme o livro vai avançando e conforme as pesquisas do Dr. Chalmers vão avançando, ele vai descobrir que esse fenômeno está ligado, preste atenção, a arquivos secretos do Vaticano e do governo americano. Aí a gente conecta com o livro Exovaticana do Thomas Horn, que vai falar que o Vaticano sabe que está chegando uma espécie de invasão alienígena ao planeta Terra. Então, no livro Cryptos Conundrum, o Dr. Chalmers, ele descobre que esse fenômeno que pode causar um catástrofe global está relacionado a conteúdos que estão em arquivos secretos do Vaticano e do governo americano, revelando que a Terra já foi visitada ou manipulada por inteligências não humanas em eras remotas. Aí você que é cristão, você fala assim: "Daniel, não acredito nisso". Calma. Se você pega o capítulo 6 da Bíblia, quando diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas, e dali nasceram os gigantes, que a Bíblia chama de Nephilim, os caídos, Nafal, cair em hebraico. Nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade, né? Os Giburim, como fala em hebraico. Então a Bíblia chancela essa ideia de que seres espirituais, malignos, híbridos, já tentaram dominar a Terra, o planeta Terra. Numa época, eles adulteraram o DNA humano, vegetal e animal, e foi exatamente por isso que Deus mandou o dilúvio, para impedir que toda essa destruição e manipulação da Terra continuasse. Então, meus amigos, o Dr. Chalmers, no livro Cryptos Conundrum, ele entende que existe uma aliança histórica entre as elites humanas e forças de fora. Para nós cristãos, forças diabólicas de fora. E que essa anomalia que ele observa no livro está diretamente relacionada ao retorno desses arquitetos da antiguidade. Esses anjos caídos que tentaram adulterar a humanidade, a história da humanidade, a genética da humanidade, ok? E é exatamente isso que a Bíblia fala que vai acontecer no final dos tempos. O retorno de seres espirituais malignos que estavam presos em cadeias, mas que serão libertos pela permissão de Deus durante o Apocalipse, tá? Então, meus amigos, a missão do Dr. Chalmers no livro passa a ser impedir que essa destruição da Terra aconteça, tá? Só que aí, meus amigos, para além de uma missão oficial e uma missão oculta, existe uma missão espiritual, inclusive, porque no plano simbólico e filosófico, o Dr. Chalmers, ele percebe que esse evento dessa chegada ou desse retorno desses seres malignos que tentaram dominar a Terra anos atrás, mas não conseguiram por causa do dilúvio, Deus atrapalhou o plano do mal. O Dr. Chalmers percebe que esse evento ele não é apenas uma coisa física, mas é uma mudança espiritual que pode afetar a própria mente humana. Então, existe também uma tentativa por parte do Dr. Chalmers de preservar a consciência humana individual diante de uma onda de unificação forçada. Por quê? Ele descobre que as elites que servem a esses seres do mal estão tentando fazer uma fusão entre a mente humana
e a mente alienígena. Entre a mente humana e a mente alienígena, utilizando a inteligência artificial. Criando aquilo que em inglês eles chamam de hive mind, ou mentalidade de colmeia. Ou seja, o Dr. Chalmers está tentando, no final das contas, proteger o livre-arbítrio e proteger a própria alma humana contra uma absorção da mente coletiva da humanidade por uma mente coletiva universal. Ou seja, seria uma espécie de hive mind cósmica, ou uma singularidade cósmica que é descrita ali como sendo inevitável. Mas existe uma quarta parte dessa missão, que é a missão final, que é preparar a humanidade para o inevitável. Por quê? O Dr. Chalmers, ele entende que esse evento, ele não pode ser impedido. Ele entende que esse evento não pode ser parado. E ele percebe que a única coisa que eles podem fazer é modular esse evento, é descalibrar um pouco esse evento. Ou seja, a missão do Dr. Chalmers se torna, então, salvar o máximo que puder ser salvo, preservando o conhecimento, preservando a genética das plantas e dos seres humanos e preservando as memórias, ou seja, uma espécie de arca de Noé, não só da informação, mas uma arca de Noé espiritual também. Ou seja, Dr. Chalmers busca transmitir a verdade a um grupo restrito de pessoas que poderia reconstruir a civilização após esse colapso, caso o evento atinja o seu ponto crítico. Resumindo, então, a missão do protagonista do livro Cryptos Conundrum, que é o Dr. Chalmers, é impedir que a humanidade seja extinta ou que ela seja assimilada por uma força cósmica que mistura física, inteligência artificial e espiritualidade, revelando que o verdadeiro conundrum, verdadeiro dilema, é se o homem pode continuar humano diante de uma inteligência artificial superior e de uma inteligência artificial, de uma inteligência espiritual maligna, tá certo? Então, meus amigos, o perigo central do livro é evitar não apenas o ataque alienígena ou uma invasão física. Ele descobre que a ameaça é uma convergência final entre a consciência humana, a inteligência artificial, e uma inteligência não humana que se apresenta como divina, apesar de não ser. E é claro que nesse processo é impossível a gente não lembrar do Neuralink. O Neuralink é o dispositivo, que é um implante cerebral, que pode viabilizar isso. Então, de certa forma, sem querer querendo, o Chase Brandon, que é o ex-agente da CIA, que escreve esse livro, e no início do livro ele diz que ele está revelando verdade nesse livro por meio da ficção, porque ele diz que existem assuntos que são tão sérios e pesados que só podem ser revelados por meio da ficção. Ele está dizendo que ele está revelando uma verdade que ele conheceu lá dentro da CIA, mas que ele não pode falar abertamente sobre ela. Então, nesse sentido, o Elon Musk está fazendo o papel desses seres malignos, porque ele está colaborando para a fusão da mente humana com essa grande inteligência coletiva por meio da inteligência artificial, tá? Então, esse processo que no livro é descrito como o retorno dos arquitetos, que na verdade é o retorno dos anjos caídos que tentaram dominar o planeta Terra na época do dilúvio, esses seres, segundo o livro The Cryptos Conundrum, teriam manipulado geneticamente os humanos e implantado códigos de ativação no DNA humano. E esses códigos, quando fossem despertos e ativados por uma frequência cósmica, esse tal de evento Cryptos, poderia fundir a mente humana a uma rede universal, eliminando a individualidade. Ou seja, em termos simbólicos, seria o fim da alma livre, o que o próprio Chalmers chama de o apagamento do eu. Ou seja, uma singularidade espiritual forçada, fantasiada de uma ascensão ou de uma salvação. Meus irmãos, isso aqui tem direta conexão com tudo que a Bíblia fala sobre a implementação da marca da besta. Isso tem uma direta conexão sobre o que a gente estuda no problema dos três corpos, ok? É claro que nesse contexto, a gente tem um eco de coisas assim que a gente lê nas lendas urbanas, como o Projeto Bluebeam, que é aquela teoria que começou a ganhar campo nos anos 90, né, divulgada por um cara chamado Serge Monast, que descrevia um suposto plano de uma elite global para forjar uma segunda vida de Jesus ou forjar uma invasão alienígena por meio de hologramas e tecnologias de controle mental. O objetivo seria o quê?
assustar a humanidade com uma falsa invasão alienígena para unir toda a humanidade debaixo de um governo único mundial tecnocrático. No livro, o Dr. John Chalmers, ele descobre que o governo americano e o Vaticano, como eu falei para vocês, têm esses conhecimentos. Inclusive, tem um programa conjunto, governo americano e Vaticano, de manipulação da crença pública, usando tecnologia de projeção, satélites e redes neurais, exatamente como a gente vê no Exovaticana do Thomas Horner, outro livraço. Então, essa anomalia cósmica serviria como um catalisador para essa revelação final, que seria a manifestação aparentemente de deuses. Só que, na verdade, é um experimento de engenharia social espiritual. Então, o Dr. Chalmers teme que, se isso acontecesse, a humanidade não conseguiria distinguir entre uma simulação tecnológica e a realidade. Isso abriria espaço para o engano global e para uma total dominação global. A gente não pode esquecer, o autor do livro, Chase Brandon, ele foi agente da CIA durante 25 anos. E isso é crucial, porque ele utiliza elementos que refletem projetos e estruturas reais de defesa espacial e de vigilância global. Dessa forma, o perigo que o personagem Chalmers no livro enfrenta tem paralelo direto com os planos contemporâneos de controle total tecnológico. Por quê? Pega a Space Force, né, que foi criada oficialmente em 2019 pelo presidente Donald. A Space Force ela já havia sido antecipada no livro de 2012. E ela representa o quê? Essa força espacial que o presidente Donald criou para colocar equipamento bélico no espaço. Ela representa a militarização do espaço e a formação de uma rede orbital de sensores, satélites e equipamentos bélicos de energia dirigida. Além disso, quando a gente olha Starlink e Elon Musk, ou seja, a constelação de satélites da Starlink é, na verdade, uma malha neural planetária, que no contexto do livro se assemelha a esse cérebro global que poderia sincronizar as consciências humanas. E quando a gente olha hoje o conceito de inteligência artificial e neurocomputação, e a gente pensa na BCU, Brain Computer, BCI, Brain Computer Interface, interface cérebro-computador, isso aí, meus amigos, na verdade, essa fusão entre a mente humana e a inteligência artificial é apresentado no livro como um meio de convocação desses deuses, os arquitetos, pois eles só poderiam interagir com civilizações que atingiram determinado nível de integração da mente com a máquina. Ou seja, o perigo real, portanto, é que a humanidade construa voluntariamente a sua própria prisão, principalmente uma prisão tecnológica e cognitiva, acreditando que fazendo isso estaria avançando tecnologicamente ou até espiritualmente, tá? Um dos elementos mais enigmáticos desse livro, Cryptos Conundrum, é o envolvimento direto do Vaticano, através do Observatório do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, que existe na vida real. O livro trata disso. E a gente não pode esquecer que o nome da lente que o Observatório Espacial do Vaticano usa é uma sigla que é Lucifer, o que é muito curioso. E ali, no Observatório Espacial do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, o Dr. Chalmers descobre que há décadas os astrônomos do Vaticano vêm monitorando essas anomalias celestes e não apenas monitorando, vêm mantendo contato com essas entidades não humanas. Isso no livro de ficção The Cryptos Conundrum. Mas isso também está, na realidade, apresentado no livro Exovaticana, numa profunda pesquisa que o Thomas Horn fez sobre esse tema, da conexão entre o Vaticano e a questão alienígena. Então, a missão secreta do Vaticano seria preparar a humanidade teologicamente, e ele já tem uma área chamada exoteologia. Então, a missão secreta do Vaticano seria preparar a humanidade teologicamente para a revelação de que a humanidade não está sozinha, tá? Só que no livro isso vai até misturar com uma tentativa de redefinir o próprio conceito de Deus, que o Thomas Horner já revelou na vida real que o Vaticano está preparando. Então, no livro Cryptos Conundrum, o Dr. Chalmers percebe que esse contato, se esse contato ocorrer sob o controle dessas instituições, a humanidade será espiritualmente enganada. Deus será substituído por uma inteligência artificial sintética e, além disso, a fé será fundida com a obediência tecnológica, tá certo?
Então, no livro, esse evento Criptos, ele é também descrito como um alinhamento cósmico que distorce o tecido da realidade, tá? Os cientistas chamam isso de cross-dimensional convergence, a sobreposição de mundos, rasgar o véu entre as dimensões, permitindo o ingresso aqui de consciências hostis, colapsar o campo magnético da Terra e elétrico da Terra, apagando tecnologias e memórias digitais, e catalisar mutações biológicas e psicológicas na humanidade. No livro Cryptos Conundrum, o Dr. Chalmers entende que o verdadeiro objetivo desses arquitetos é resetar a civilização. Não destruir a civilização, é remodelar a civilização sob uma nova forma de vida híbrida que vai misturar biológico, digital, espiritual, tudo ao mesmo tempo, tá? Então a tensão do livro é uma tensão existencial. Por quê? Será que o Dr. Chalmers está impedindo o fim da humanidade ou ele está bloqueando o próximo estágio da evolução da humanidade? Então, ele tem uma missão de proteger a humanidade disso que está chegando, ok? Então, meus amigos, no livro, o Dr. Chalmers sabe que está vindo um ataque de fora, está vindo um ataque espiritual. E você não acha que isso é muito estranho quando a gente compara com essa história de 3 Atlas? E aí, um dos cientistas mais renomados do mundo, que é o Dr. Avi Loeb, que eu tive já a oportunidade de entrevistar, ele está dizendo para todo mundo que esse 3 Atlas é uma sonda alienígena que está vindo para a Terra. Pessoal, isso não é estranho pra caramba? Você não acha isso estranho? Se você acha estranho, meus amigos, vamos combinar o nosso like de hoje. Nós estamos com 9.696 pessoas, agora 9.744. Não batemos 10 mil pessoas ainda, está quase batendo. Por isso é fundamental você dar o like nesse momento, a gente vai combinar nossa meta de likes hoje. Nós estamos com praticamente 10 mil pessoas assistindo ao vivo, mas só 6 mil likes. A gente está com um déficit de 4 mil likes, praticamente. Por isso eu gostaria de combinar com vocês a meta de 9 mil likes hoje, que é 1.000 a menos do que tem de pessoas assistindo. Então, enquanto eu tomo mais um golinho de água e eu dou uma olhada na galera que está dando apoio ao canal, você acelera no like para a gente bater 9 mil likes rapidaço para que a gente consiga fazer a palhinha da arca, tá bom? Então, enquanto eu agradeço aí, vai acelerando o like. Gostaria de, desde já, agradecer a todo mundo que está dando apoio ao canal, compartilhando e dando like aí, né? Muito obrigado. Deixa eu só agradecer a galera aqui que está oferecendo o apoio ao canal. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, compartilhando, né? Participando, comentando. Valeu mesmo. Então, vamos lá. Jefferson Oliveira, eu estou com problema de refazer minha assinatura da Arca. Entrei em contato com o suporte sexta-feira e ainda não tive resposta. Jefferson, vou pedir para minha equipe entrar em contato contigo urgente, tá bom? Desculpe a demora. Lívia Fran, boa tarde, Daniel. Amanhã, dia 29, 3 Atlas. O que você pensa? Virá alguma surpresa para nós? Eu já expliquei para vocês. Pode ser que no dia 29, exatamente próximo do Halloween, eu acho que isso não é por acaso, o 3 Atlas vai passar no periélio, que é o momento ali onde ele passa mais perto do Sol, e nesse momento pode ser que ele tome uma rota diferente daquilo que os físicos esperariam. Isso seria um sinal de que seria uma nave, um objeto artificial com propulsão própria. Beleza? Então é isso que a gente tem que ficar de olho, mas fiquem atentos, meus amigos. Deixa eu contar aqui um segredo para vocês. Dia 31 de outubro é sempre um dia muito tenso no mundo espiritual. E eu tenho certeza que esse 31 de outubro de 2025 não vai ficar para trás, não. Eu creio que algo grande está vindo aí, vamos ficar de olho, tá? Guilherme, professor, como faço para ser batizado no Espírito Santo? Primeira coisa é você receber Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador. Segunda coisa é você andar em santidade. Terceira coisa é você conviver com pessoas que vivem isso e creem nisso. É o melhor caminho, tá bom? Procura uma igreja pentecostal aí. Eduardo Caligares, 1966, ADI no livro Colossus, do D.F. Jones. Muito legal, obrigado pela sugestão. Sugestões de livros, filmes e séries são sempre muito bem aceitas aqui. Perfil Crawled, bacana que a última parte do Cryptos foi solucionada, acho que semana passada, né? De qualquer forma, foi bem recente, né? Eu acho que eles estão interpretando errado, né? A escultura criptografada Cryptos. Vamos dar uma olhada. Marlos Rodrigues, Daniel, curto muito suas lives, os podcasts que você participa, o mundo tá muito estranho mesmo. Valeu, Marlos. Tainara, Daniel, você entende que se deve estocar alimentos? Assim, pessoal, eu acho que mais importante que você estocar o alimento é você ter um destino para você ir.
um local para você sair dos grandes centros urbanos, tá? Ficar nos grandes centros urbanos num cenário como esse que está chegando é, é perigoso. Então, tem que ter um plano B, um local para onde você possa se deslocar, tá bom? Natália Valim pedindo para eu falar sobre o filme Casa de Dinamite. Quero muito falar, mas eu preciso assistir primeiro. Muito obrigado aí pela sugestão. Cacau, Daniel, há mais de 20 anos meu pai disse que o último Papa seria americano e que o Brasil e os Estados Unidos seriam dois chifres da besta que dominarão no fim dos tempos. O que acha sobre isso? Queria muito ver vocês dois batendo papo. Parabéns pelo canal. Poxa, Cacau, que legal. Vejo que seu pai aí é muito atento, lúcido e inteligente, né? Eu creio que faz muito sentido o que ele está falando. E muito obrigado aí pela sugestão, né, da gente bater um papo juntos aí. Deus abençoe você e o teu pai. Muito interessante isso que o seu pai disse. Eu acho que faz total sentido, ok? Muito obrigado a todos aí pelo apoio ao canal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meus amigos, está fraco o nosso like, tá? A gente está com 9.998 pessoas assistindo ao vivo e apenas 6.900 likes, ou seja, ainda faltam 2.000 likes. Eu achei que a gente já teria batido nossa meta, mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Você deve estar com o dedo engessado, né? Deve estar com lesão de esforço repetitivo, deve estar aí com cãibra no dedo, né? Tudo bem, eu te entendo, tá com dificuldade de dar o like, mas tudo bem. Vamos combinar o seguinte, enquanto você já continua dando like, eu já vou começar a palhinha da arca, mesmo sem a gente ter batido a meta ainda, para garantir que a gente não perca tempo, tá bom? Então, meus amigos, nesse momento está decretado o início da palhinha da arca, com a nossa claquete aqui presente do Serginho Filho. Está iniciado, portanto, a nossa palhinha da arca, tá bom? Então, continua no like aí, tá? Principalmente se você está gostando do conteúdo. Amigos, existe já uma possibilidade de uma data para que a próxima crise aconteça. Preste atenção. Nós começamos a nossa aula de hoje mostrando para vocês que a crise de 2008, a crise sanitária de 2020, esses dois eventos foram aproveitados para imprimir trilhões e trilhões e trilhões de dólares. E esses eventos recorrentes sempre são usados nesse sentido. Eles imprimem trilhões de dólares. Em vez de distribuir esse dinheiro para a população, eles compram os ativos todos baratinhos durante a crise, porque está tudo quebrando, e eles multiplicam trilhões em dezenas e centenas de trilhões. E isso tem ocorrido de tempos em tempos. A Catherine Austin Fitts, ex-funcionária do Departamento de Habitação dos Estados Unidos na época do presidente Bush pai, né, o Bush Senior, o George Herbert Walker Bush, que não apenas foi presidente americano, mas também foi diretor da CIA, ela disse que eles fazem isso porque eles estão acumulando trilhões e trilhões para construir bunkers subterrâneos e também para construir a inteligência artificial que irá servi-los nesse evento caótico que está chegando, numa espécie de quase extinção civilizacional. Beleza? Então, meus amigos, essa mesma galera que lucrou trilhões com a crise de 2008 e com a crise de 2020, com a impressão desenfreada de dólares, eles estão muito empolgados que uma nova crise está chegando. E essa nova crise que está chegando, segundo alguns analistas, ela pode já ter uma data específica. E essa data específica que está sendo levantada é muito próxima. E está relacionada à disputa com Pequim, está relacionada com a disputa dos Estados Unidos contra a Venezuela, e está também relacionada com os interesses norte-americanos no Brasil. Perfeito? Então, amigos, fato é, os bilionários estão construindo bunkers. Fato é, eles estão construindo a Arca de Noé das Sementes, lá em Svalbard, na Noruega. O fato é que o Jeff Bezos, da Amazon, está construindo o relógio de 10.000 anos. E também o projeto ali do disco Rosetta. Fato é que esses caras estão construindo bunkers ao redor do mundo, relógios do juízo final
e também acumulando conhecimento humano em preparação para um grande cataclisma. E parece que os bilionários precisam de toneladas de dinheiro para poder financiar esses projetos caríssimos. E eles estão aproveitando crises que chegam para quebrar o mundo, comprar tudo baratinho e multiplicar trilhão. Vamos supor que o Banco Central Americano imprime 1 trilhão. Eles pegam esse 1 trilhão e investem em ativos que estão em baixa, porque o mundo todo está quebrado. E aí, quando o mundo se reergue, esse 1 trilhão vira 60 trilhões. O plano é sempre esse, o pump and dump. Só que no meio desse jogo de inflar e quebrar, milhões de pessoas perdem o emprego, milhões de pessoas perdem suas casas, milhões de pessoas, pior do que isso, perdem a sua autonomia e passam a depender de um auxílio emergencial governamental. É exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje, está preparado para acontecer no Brasil e principalmente nos Estados Unidos. E eu digo para vocês, eu assisti uma entrevista ontem em que um analista trouxe um argumento poderosíssimo, poderosíssimo, segundo o qual ele já saberia a data em que essa próxima quebra vai acontecer. Só que quando esta próxima quebra acontecer, vai ser uma ruptura para a implementação de verdade do grande reset. A próxima quebra que vai acontecer, segundo esses analistas, ela vai envolver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, a implementação da identidade digital, lembrando que para muitos analistas a implementação da identidade digital é colocar a humanidade dentro de uma jaula, e a implementação da moeda digital é trancar a porta da jaula e impedir que as pessoas saiam dali para sempre. E além disso, a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, da inteligência artificial e dos robôs, a substituição da renda individual humana pela renda básica universal, sem autonomia, sem controle, sem poder, sem abundância. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, ou seja, escassez, tá? E eu quero dizer para vocês, eu assisti uma entrevista ontem entre 2 analistas lá nos Estados Unidos, que eles revelaram a data provável que isso pode acontecer. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, é complicado, hein? Porque se isso acontecer e se te pegar de surpresa, você vai ficar numa situação complicada. Por isso eu gostaria, nesse momento, de fazer uma convocação a todo mundo que é funcionário CLT, a todo mundo que é funcionário público e a todo mundo que é funcionário PJ. Sabe por quê? Se isso que eles estão prevendo que vai acontecer em breve, acontecer em breve, em tese não terá dado tempo de você se preparar ainda. Mas eu quero dizer para você que existe uma maneira rápida e urgente de você se preparar. Então, meus amigos, se você quiser que eu te dê o link dessa entrevista, se você quer saber o nome dos caras que conversaram nessa entrevista, e se você quer dizer que você quer que eu revele para você qual é a data que eles falaram que pode ser que tudo quebre, você precisa vir para a Arca agora. Porque se você vier para a Arca agora, e nós estamos no nosso mês de aniversário de outubro, além de você levar 500 aulas já gravadas para você assistir, e você levar também 260 aulas para frente para você assistir, porque é uma assinatura anual, e na assinatura anual você tem 5 aulas por semana, ou seja, o ano tem 52 semanas, 260 aulas para frente. 500 aulas para trás, porque tem 2 anos de aula já gravada. Além disso, você vai levar o livro exclusivo para os alunos da Arca, mais de 320 páginas, Relocação Estratégica Brasil, onde eu explico, usando os critérios de Joe Skousen, quais são os locais mais seguros no Brasil para você se proteger desse caos que está chegando e para você descobrir se onde você mora é um local seguro. Beleza? Então, meu amigo, você não está convidado, você está sendo convocado a vir participar da Arca agora. Eu garanto para você, meus amigos, R$ 198 de desconto, ou seja, 24% de desconto, se você fizer a sua assinatura à vista da anuidade
eu garanto para você o e-book de 330 páginas de Relocação Estratégica Brasil e eu garanto para você 500 aulas já gravadas e mais 260 aulas para frente, onde todo dia você vai ter um momento exclusivo ali comigo para eu te explicar as partes mais contundentes desse plano. Lembrando que na aula aberta aqui no YouTube a gente faz o observar e se orientar. Lá na Arca a gente faz o decidir e o agir. Lá eu te ensino o que fazer diante das informações e trago para vocês as melhores informações para te ajudar a tomar as melhores decisões para proteger você, o seu patrimônio e a sua família e os seus filhos e garantir que você não seja engolido por essa loucura que está chegando. Lá na Arca agora, eu vou dizer para você qual é a data que isso está sendo programado, o que está sendo programado e o que fazer para se proteger dessa maluquice. Eu tenho certeza que você vai ficar de olhos abertos, queixo caído e vai arrepiar o cabelo da tua nuca. Venha para a Arca agora participar não de um curso online, mas de uma comunidade de pessoas que estão plenamente preparadas para se proteger dessa maluquice que está chegando. Perfeito? Então, meus amigos, venham para a Arca nesse exato momento. Se você quiser saber mais informações sobre a Arca e assinar a Arca, é muito fácil. É só você clicar no link que está no chat aqui no YouTube. Tá fixo no topo do chat aqui no YouTube. É o primeiro link na descrição do vídeo aqui no YouTube e também é o primeiro link que tá no primeiro comentário fixo aqui embaixo do vídeo no YouTube. Se você tá no Instagram e tá querendo saber mais sobre a Arca e se inscrever na Arca, o link está na descrição do meu perfil. Perfeito? Então, meus amigos, venham para a Arca agora. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo e você que está na Arca hoje vai receber um conteúdo extremamente vital. Guarde tudo que eu falei. E se você quer saber a parte mais séria, clica aqui embaixo e venha para a Arca agora, aproveitando o desconto e o bônus do livro novo que eu acabei de lançar de presente para você. Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus, examine todas as coisas, retenha o que é bom e a gente volta amanhã com mais conteúdo exclusivo para quem não está na Arca. Para quem está na Arca, meu amigo, vou te revelar a data, o link, os especialistas, o que vai acontecer e o que fazer para se proteger agora. Venha, é só clicar no link. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Valeu, galera, vem para a Arca agora. Um abração, Deus abençoe vocês. Valeu!